Veneno, agrotóxico, pesticida ou defensivo agrícola. Cada ideologia chama de um jeito. Vamos entender essa diferença e mais do projeto de lei que altera as regras de aprovação e comercialização dos produtos no Brasil. O texto, que saiu e retornou tantas vezes ao Congresso Nacional em mais de 20 anos, está prestes a ser votado. E dessa vez tem mais chances de ser aprovado por conta do fortalecimento da bancada do agronegócio. Nesse episódio de Foco ESG, recebemos Christian Lobauer, cientista político especializado no tema e que participou da criação do projeto de lei. Se você não aprova um produto no tempo, de 2 a 3 anos que seria desejável, o produtor rural tem que usar produtos mais antigos. Chega um produto novo, vai ter um efeito maior, vai ser menos tóxico e mais eficiente. Quando você prolonga o tempo de produtos velhos, você usa mais quantidade com menos eficiência. Charlton Locks, fundador de uma das maiores consultorias em agropecuária de baixo carbono. Eu acho que aqui a gente tem um tripé devidamente equilibrado entre eficiência agronômica, proteção à saúde humana e proteção ao meio ambiente, e nós não podemos perder isso. Eu acho que IBAMA, Anvisa e Ministério da Agricultura devem trabalhar de maneira coordenada, mas de uma maneira mais eficiente. Querem ter a segurança da Anvisa e do IBAMA de que eles estão usando um produto adequado, mas eles precisam de produtos para conseguir fazer a sua operação acontecer. E Robson Barizon, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. O produtor muitas vezes não usa o produto adequado porque ele não tem um pesticida à disposição para aquela cultura. Então, eu acho que isso é responsabilidade do Estado, da iniciativa privada, da assistência técnica, de prover as ferramentas para que o produtor faça o uso correto. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, obrigado por ter vindo debater com a gente esse tema que causa certa polêmica. Afinal de contas, a gente fala sobre a saúde humana, sobre o nosso meio ambiente, um tanto de ideologia política também. Mas a gente está aqui para conversar sobre esse tema e para esclarecer para você, então, pontos positivos e negativos, e você pode ter a sua conclusão, ou ao menos uma ideia do que está por vir, com essa possível atualização da lei que rege, inclusive até o nome desse produto causa uma certa discussão. Seria agrotóxico mesmo? Ou um pesticida? Ou um defensivo agrícola? Vamos perguntar para eles. Já estão aqui? O Charlton, bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Obrigado você por ter vindo. E o Christian também, bem-vindo. Obrigado, prazer estar com vocês. Obrigado por ter vindo compartilhar teu conhecimento aqui com a gente. Prazer. E Robson, também, direto do interior aqui de São Paulo, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, vai ser um prazer a gente debater esse tema. Obrigado você ter aceitado aí em participar aqui com a gente e contribuir, então, com essa conversa. Vamos falar sobre o nosso portfólio, vamos começar do início, a gente gosta, né? Colocar todo mundo na mesma página. Qual a situação hoje dos produtos que a gente tem no portfólio brasileiro dos pesticidas? Vamos perguntar ao Robson. Eles atendem realmente todas as nossas culturas? Algumas delas estão carentes desses produtos? Ou a gente realmente está com uma tecnologia vencida, às vezes, né, em um ou outro? Qual a situação, Robson? Bom, nós temos, né, um portfólio bem amplo e diversificado, mas o controle de pragas ela é muito dinâmica, né? Mais num país tropical como o nosso. Então, pela nossa característica da legislação, nosso arcabouço regulatório, nós estamos em uma certa desvantagem com outros países com uma legislação mais avançada e menos morosa, e produtos novos são colocados no mercado de forma mais rápida. Então, nós temos, né, um bom volume, uma boa quantidade de moléculas à disposição, mas por essa dinâmica, né, no surgimento de novas pragas, resistências, é sempre necessário a introdução de novos ingredientes ativos. E nesse contexto, nós levamos uma certa desvantagem, porque o nosso processo regulatório ele é mais moroso em relação a outros países competidores com o Brasil nesse mercado de alimentos. O simples fato de se falar que vai se atualizar essa lei
já causa, né, uma certa polêmica na sociedade, principalmente naquele que são mais ligados ao meio ambiente, porque acham que a atualização, né, Christian, significa apenas colocar mais produtos nesse agrotóxico. Mas não é só isso, tem que se entender essa atualização mesmo do produto. A gente está com tecnologia vencida. É a mesma coisa que, por exemplo, o governo brasileiro não deixasse surgir no Brasil a televisão de LED, que todo mundo teria que usar de tubo. Mas outros países têm a de LED, por que a gente não pode ter também? É mais ou menos isso. Eu acho que é boa a comparação, eu acho que o Robson colocou bem, que é o seguinte, moléculas novas, ou seja, produtos novos, e não produtos que podem ser genéricos, que podem ser reproduzidos por outras marcas, mas é o mesmo produto. Que são, como o medicamento na farmácia tem o genérico, você tem o produto original, vamos dizer assim. Moléculas novas são poucas, demoram muito para desenvolver e para colocar no mercado. No Brasil, a média de aprovação de molécula nova é de 8 anos. A média dos países da OCDE é de 2 a 3 anos. Então, esse é o primeiro ponto sensível. Qual é a consequência disso? Se você não aprova um produto no tempo, de 2 a 3 anos, que seria desejável, o produtor rural tem que usar produtos mais antigos. Os produtos mais antigos, numa agronomia tropical, como disse o Robson, tendem a perder a eficácia porque a natureza reage àquela química. Então, chega um produto novo, vai ter um efeito maior, vai ser menos tóxico e mais eficiente. Quando você prolonga o tempo de produtos velhos, você usa mais quantidade com menos eficiência. O que se aprova muito e demora também muito tempo são os produtos genéricos, que são produtos já usados alguns há 70 anos. Então, quando eu falo, liberou, né, que utiliza o termo, liberou geral, abriu a porteira, Passar o Bolsonaro liberou não sei quantos mil produtos, tudo isso que nós estamos falando foi um acerto de filas e filas de aprovação de produtos velhos, de produtos genéricos. As novas moléculas, nós temos hoje no Brasil, em defasagem, a União Europeia e Estados Unidos, que são grandes mercados agrícolas, 14 moléculas que já são aprovadas lá, Estados Unidos e União Europeia, que ainda não são aprovadas aqui. Já estão no campo lá e não estão aprovadas aqui, que poderiam ser aprovadas e não são, por uma série de questões, entre elas infraestrutura, informatização, mais profissionais e também uma parte, dependendo do ambiente político, ideológica. Não aprovar produtos, algumas vezes, parece um bom negócio para uma parte da percepção da política, eu diria até partidária. E é um desastre para a agricultura. Aprovar produtos é bom, moléculas novas, é bom para todo mundo. Para a agricultura, para menos toxicidade, para eficiência, para produtividade e para os resultados da agricultura. Tanto que até alguns ecologistas já entendem dessa forma, né? Apenas aqueles que são mais radicais é que ainda estão nessa discussão, inclusive chamando como pele do veneno, né? Mas no dia a dia, em Charton, a gente pode comentar um pouquinho sobre os produtores rurais, né? Nos quais você trabalha aí sempre. Percebe-se então que, poxa, aqui a gente poderia ter aquela outra tecnologia. Com certeza, né? Acho que já foi bem pontuado pelos colegas que em um ambiente tropical a gente tem uma evolução das doenças e das pragas de maneira muito mais rápida, né? Então, dessa maneira eu preciso ter condições de fazer um controle cada vez mais eficaz, né? Tem um rol de técnicas que o produtor usa para tentar controlar o que a gente chama esse aumento de resistência de doenças e de pragas, mas em algum momento você vai precisar de um produto novo para fazer o combate, né? Então, produtores hoje já têm investidos em rotação de cultura, têm incorporado biológicos. Eles têm feito, em alguns casos, com seus profissionais, seus agrônomos e tudo mais, combinação de produtos para aumentar o efeito, para potencializar o efeito, porque eles têm que utilizar o que está disponível no mercado. E realmente, né, para uma agricultura tropical, nós temos que ser mais rápidos em termos tecnológicos para a proteção de culturas. Você já citou os biológicos, né? Inclusive, tem também gente que já ouve falar deles e pensa, então não por que só usar eles? Mas não seria eficiente? Vamos lá. Nós temos um momento hoje em que os biológicos estão começando a fazer parte do portfólio de ferramentas que um produtor tem para trabalhar na sua lavoura, né? Eles ainda não podem ser considerados, na maioria dos casos, um produto substituto,
né? E a gente torce e a pesquisa está trabalhando para que eles sejam eficientes a ponto de uma ou outra molécula química vai poder ser substituída por uma defesa natural, algum micro-organismo, né, que vai conseguir fazer aquilo com menos toxicidade ou com menos efeito colateral. Né? Apesar de que um pesticida bem utilizado, ele deixa pouco resíduo. Mas enfim, voltando ao tema do biológico. Hoje os produtores, até por uma certa precaução, é da cultura do produtor brasileiro não entrar de cabeça em algo que é novo, correndo o risco de perder a sua lavoura, né? Então eles usam de maneira complementar. Já existem sim alguns produtos que têm se provado eficientes. Em especial na parte de inseticidas, né? Os herbicidas e os fungicidas ainda estão, principalmente os herbicidas biológicos, ainda precisam ser mais trabalhados. Hoje a dependência química para herbicida é maior, né? Mas é um mercado que cresce exponencialmente, né? Não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, o uso de biológicos. Fazendas construindo usinas de biológico dentro da sua própria infraestrutura. Sim, e inclusive também os biológicos podem ser tóxicos se usados de maneira errada, né? E tem até uma discussão também sobre isso, dessas fazendas que estão produzindo os seus próprios bios, se eles vão fazer isso de forma realmente correta, né? Vai ter uma regulação para isso, mas essa é uma outra discussão. Quem sabe a gente traz para cá só sobre os biológicos. Vamos perguntar então para o Robson, inclusive ele, né, que trabalha com o meio ambiente, então, sobre essa toxicidade no meio ambiente, Robson. O que a gente tem hoje, então, ela seria melhor do que uma atualização da lei poderia trazer? Ou é pior a gente manter, né, essa situação? Eu entendo que a atualização da legislação traria benefícios não só para o produtor, mas também nessa dimensão ambiental. São pouquíssimas indústrias que conseguem desenvolver novas moléculas, porque é um processo extremamente tecnológico e caro, e é inviável você produzir uma molécula focando apenas um mercado regional como é o do Brasil, apesar de nós sermos um grande player no agronegócio. Então, todas as moléculas novas, elas são desenvolvidas no mercado global. E isso tem que ser considerado também mercados onde o setor regulatório é muito restritivo. Então, com isso, cada vez mais se busca, né, o funil fica cada vez mais estreito para a obtenção de novas moléculas, porque as exigências regulatórias são cada vez maiores, né? E com isso, com essas exigências, o resultado final é favorável ao meio ambiente, porque você vai ter moléculas menos impactantes. Então, tem alguns estudos que mostram a evolução da toxicidade ao longo do tempo, né? O declínio da toxicidade ao longo do tempo. As moléculas se tornam menos impactantes ao meio ambiente com o avanço da tecnologia e com as restrições regulatórias, né? É um desafio para você obter novas moléculas, mas, por outro lado, as poucas moléculas que chegam ao mercado, elas são mais seguras do ponto de vista ambiental e até mesmo saúde humana. Certo. Vamos agora saber então do Christian, ele que participou inclusive da confecção desse projeto de lei, né? O que tem nele que realmente pode ser bom para esse mercado que a gente está falando, Christian? Olha, o projeto que foi aprovado na Câmara, chamado Projeto 6299, que é como a gente conhece, a indústria conhece, quem acompanha a agricultura profundamente entende que é um projeto de modernização do sistema regulatório brasileiro. A gente entende como um projeto de modernização do sistema regulatório. Ele tem vários aspectos importantes, modernizam e facilitam e deixam mais transparente, mais ágil o sistema legal, mas tem 3 aspectos fundamentais. Primeiro, é esse que a gente já comentou. Se você não aprovar entre 2 e 3 anos uma molécula nova, se por alguma razão a estrutura não for capaz de aprovar, ele recebe uma autorização provisória para ser usado no campo, desde que aquele produto esteja sendo usado na mesma cultura, ou seja, se for um inseticida para milho, então ele tem que usar para matar inseto no milho, e já esteja aprovado em pelo menos 3 países da OCDE. Olha a rigorosidade da lei. Não é assim, libera geral. Exatamente. É autorização provisória,
Depois de 2 anos, entre 2 e 3 anos, com essas condições. Então, aí o que vai acontecer? A agência brasileira vai ter que se adaptar a isso. E essa é a vontade da produção. Essa é a demanda da agricultura brasileira. Não tem nada, não estamos descumprindo nenhuma das ações e nem questionando a competência da Anvisa. Pelo contrário, a gente só tem que seguir o mesmo padrão mundial. Ponto 2. O nome. Né? No Brasil é o único país do mundo que usa na lei o nome agrotóxico. Sabe-se lá por quê? Porque ele desvia a percepção da pessoa do que é aquele produto. Para nós, que acompanhamos a agricultura, poderia ser defensivo, agrícola ou pesticida, como é na língua estrangeira. Na língua inglesa é pesticide, na língua espanhola é pesticida. Por que não fazer o mesmo em português e deixar essa conotação negativa para o passado? E, finalmente, além disso, é uma questão técnica e administrativa que hoje você aprova, você coloca os dossiês toxicológicos em 3 filas. Uma no Ministério da Agricultura, uma na Anvisa e uma no IBAMA. O Ministério da Agricultura define a eficácia do produto, a Anvisa eventual perigo para a saúde humana e o IBAMA eventual perigo para a biodiversidade, para o meio ambiente. Continuará sendo assim, mas tem um aspecto na lei que diz assim, a palavra final, como deve ser e sempre foi, deve ser do Ministério da Agricultura. E nos últimos anos... Não quer dizer que ele vai passar por cima da Anvisa ou do IBAMA. Ele até poderia, mas ele nunca vai fazer isso. Porque se a Anvisa identificar um problema para a saúde humana, nenhum maluco no Ministério da Agricultura vai confrontar a Anvisa. Então, assim, é uma questão de arranjo no texto, no arranjo administrativo, que a oposição usa para dizer que a Anvisa vai perder a relevância. Que é isso que fala a oposição. Que o IBAMA não vai ter mais a relevância que tem para avaliar. Não existe isso. Ninguém é maluco. A indústria não tem nenhum interesse em fazer isso. Pelo contrário, ela quer prestigiar as entidades regulatórias, porque se não for assim, o risco vem para ela. Uhum. Então, assim, é política pura. Uma questão de relacionamento mesmo. Claro, claro. Então, assim, esses são os 3 aspectos sensíveis da lei, né, que geram e criam espaço para um debate que confunde as pessoas. O fato do Brasil ter aprovado 1.500 produtos nos últimos 4 anos, por exemplo, químicos, não biológicos, é usado como liberou geral. E, na verdade, é a fila dos genéricos que foi aprovada. Produtos novos, moléculas novas. Nos últimos 4 anos, a gente teve 7 moléculas aprovadas. Entende? Isso tem que ser colocado de forma transparente, porque senão fica uma confusão em torno de um projeto que é de interesse nacional. Nós estamos falando aqui de produtividade agrícola. Produzir mais comida em menos espaço. Tem alguma coisa mais sustentável que isso? E o Brasil fez isso muito bem, né? Já está fazendo há 40 anos. Aumentou em 100% o seu território de produção e em 400% Exato. A produtividade das lavouras, né? Só foi possível por isso, então. Isso mesmo. E, inclusive, Robson, você usaria, então, pesticida ou defensivo? Porque agrotóxico a gente já percebeu que não seria aceitável mais. Bom, eu como sou da ciência, da área, né, da ciência, o termo pesticida é o termo mundialmente utilizado na nossa área. Eu acho que é um termo bastante equilibrado, né, que ele mostra a função da molécula, né, não se prende a rótulos, né, e situações aí que possa levar a um entendimento equivocado. Então, nós, na ciência, utilizamos, né, amplamente o termo pesticidas e eu acho que é o mais equilibrado. Pelo balançar da cabeça aqui do nosso amigo Charton, também. Eu completamente de acordo. É um termo devidamente equilibrado. Traz a responsabilidade do que representa o produto, sem uma conotação sequer positiva ou negativa dele. Apenas o apresenta. Né? Certo. E aí, então, também, Robson, já que o Christian estava comentando para a gente, né, das 3 vias de aprovação, você, como alguém ligado ao meio ambiente, vê algum risco do IBAMA perder o seu poder mesmo, né, de decisão sobre o produto? Eu percebo que nessa discussão, né, nesse debate público que existe com esse PL, a principal preocupação da sociedade, de alguns setores, né, da sociedade, é em relação à perda de protagonismo da Anvisa e do IBAMA.
mas está previsto no texto da lei que esses dois órgãos eles continuam participando do processo regulatório, mas não mais centralizando os processos administrativos, né, que trazem morosidade, trazem mais burocracia. Eu acho que ainda cabe, a gente esquece, que todo o processo de lei ele tem que ser regulamentado por um decreto. Eu acho que aí nesses detalhes que a gente precisa dentro, né, de que seja mantido a função deliberativa desses dois órgãos na avaliação ambiental e da saúde humana. Mas eu não vejo, sinceramente, eu não vejo uma situação tão preocupante como é colocado por alguns setores da sociedade, porque está previsto na legislação que esses órgãos vão participar do processo regulatório. É claro que dependendo da forma como for decreto, pode pender para o maior ou menor protagonismo, mas isso faz parte do debate público e a gente precisa esclarecer que, né, nesse momento, está o protagonismo dessas instituições no processo regulatório. Então, eu não vejo uma situação tão preocupante como é colocado, mas é claro que depende muito de como isso vai ser regulamentado. Certo. Charlton, você também que está no dia a dia então, com os produtores, inclusive eles que são mais suscetíveis, né, à toxicidade, então, desse pesticida. Se a Anvisa perder um pouco da sua autoridade, você acha arriscado? Não, com certeza. Eu acho que aqui a gente tem um tripé devidamente equilibrado entre eficiência agronômica, proteção à saúde humana e proteção ao meio ambiente, e nós não podemos perder isso. Eu acho que IBAMA, Anvisa e Ministério da Agricultura devem trabalhar de maneira coordenada, mas de uma maneira mais eficiente. E eu acho que é isso que o PL tenta trazer. Do ponto de vista do produtor, agora você imagina, ele mora lá, ou ele vive lá, a família dele está lá. Os funcionários deles estão lá. Qual a vontade dele de criar uma contaminação no principal, talvez, ativo econômico que ele tem, que é a sua fazenda? Ou de criar um problema de saúde com as pessoas com as quais ele tem um afeto maior, que são as que estão dentro do seu círculo mais próximo. Então, eles querem ter a segurança da Anvisa e do IBAMA de que eles estão usando um produto adequado, mas eles precisam de produtos para conseguir fazer a sua operação acontecer. Vamos continuar falando sobre eles, mas agora até sobre um outro ponto que a sociedade às vezes pressiona, que é o uso indevido, mesmo com indicação de como deve ser feito, né? Essa regulação deveria ser mais ferrenha, né? Deveríamos ter uma fiscalização, quem sabe? De que forma você vê, hein, Robson, também no dia a dia da produção agrícola, né? Está se usando de forma correta ou tem produtor errando muito, tanto quanto estão dizendo por aí, né? Bom, esse é um aspecto muito complexo, né, do uso indevido. Eu não colocaria, né, o produtor rural como o vilão dessa história. Muitas vezes o uso indevido ele ocorre não por vontade do produtor, como o Charlton colocou, ele está ali manejando o produto diariamente, ele mora na propriedade rural que está no entorno de uma área com aplicação de pesticidas, então assim, não é interesse do produtor gerar uma contaminação. Muitas vezes, né, esse uso indevido é por falta de tecnologia disponível, como é o exemplo das minor crops, né, que são as culturas cultivadas em áreas pequenas, que são as hortaliças, espécies frutícolas, né? E o produtor muitas vezes não usa o produto adequado porque ele não tem um pesticida à disposição para aquela cultura. Então, eu acho que isso é responsabilidade do Estado, da iniciativa privada, da assistência técnica, de prover as ferramentas para que o produtor faça o uso correto. E eu não vejo a fiscalização como o melhor caminho para isso. Acho que a gente tem que capacitar, incentivar e trazer as ferramentas adequadas para que o produtor faça o uso correto. Acho que um bom exemplo de como o produtor ele tem um potencial para fazer as coisas corretas é os produtos biológicos, né? Porque até 5 anos atrás, aí um pouco mais, um pouco menos, nós tínhamos um uso pequeno, né? Uma proporção muito pequena de uso dos biológicos. Mas por que nós tínhamos uso pequeno? Porque nós não tínhamos produtos viáveis disponíveis ao produtor.
No momento que se passa a investir mais em tecnologia para formulação desses biológicos que conferem maior estabilidade no campo, né, as intempéries do clima tropical, isso passou a ter um aumento exponencial na adoção dessas ferramentas, né? Mas não foi porque houve uma mudança de chave do produtor, foi porque, no caso, a iniciativa privada, as indústrias que trabalham com produtos biológicos, passaram a oferecer produtos de melhor qualidade. Então, acho que o caminho é esse. Nós temos que oferecer aos produtores ferramentas adequadas e, com isso, com certeza, eles irão fazer um uso correto tanto dos pesticidas químicos quanto outras ferramentas disponíveis. Certo, uma boa reflexão aí, Robson. Christian, inclusive, né, a gente é muito pressionado em uma questão de mercado agora, né, por União Europeia, por exemplo, que sempre está criando um parâmetro novo, né, para dizer se vai comprar ou não um produto agrícola brasileiro, também acabam pressionando muito sobre isso. Né? A gente está usando de forma correta, eles testam também os produtos para ver se tem resquício, né, do pesticida. Resíduos e contaminantes. Pois é, de que forma que você vê então que essa atualização pode criar aí para eles mais uma situação para poder, né, se prevalecer dessa situação e criar mais embargos? O problema europeu, a gente podia gastar um programa inteiro aqui pensando a União Europeia contemporânea, para onde vai a União Europeia e qual o efeito que isso tem no mundo, né? Porque vai muito além da produção de alimentos. Mas para ficar nesse tema específico, que é um tema fundamental, é assim, se você pegar todos os produtos que são usados no Brasil e olhar em todos os mercados relevantes que têm as moléculas aprovadas, Estados Unidos, Canadá, Argentina, África do Sul, Austrália, Ucrânia, Rússia e União Europeia, tem um produto que não é usado na União Europeia, que é aprovado aqui e que poderia ser usado lá. Novos foram aprovados lá, então os velhos deixaram de ser usados. Aqueles novos aprovados lá, que não foram aprovados aqui, a gente utiliza os velhos. Aí você pega e diz que são proibidos lá porque são usados aqui. Não. Nós só estamos usando produto velho porque o novo não ficou pronto. Outro problema sério. A Europa produz soja? Ou a França, ou a Itália, a Alemanha, deve ter meia dúzia de malucos produzindo soja, se produz. Então, produto para ferrugem da soja não é necessário registrar na União Europeia, porque não tem. Então, se não está registrado lá, não significa que não tem que estar registrado aqui. O outro problema é a questão do protecionismo. A questão de resíduos e contaminantes na Europa, ela vale para proteína animal, vale para vários produtos que a gente exporta para o mundo inteiro. Eles são mais restritos. Tem uma função, sim, de protecionismo. Eles são concorrentes nossos em vários produtos. E a produção agrícola europeia, na média, é muito mais cara do que a nossa. Eles são subsidiados. Mesmo assim, eles têm uma produção muito mais cara. Então, eles têm que arrumar uma maneira de conter a entrada de produtos brasileiros. Essa é uma parte do problema. Mas a outra é essa agenda de exportação de parâmetros, de requirements, né, para o mundo inteiro. Então, assim, não adianta a gente tentar mudar a legislação europeia, mas se eles tentarem mudar a nossa, também não vai acontecer. Sim. Então, assim, o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: se eles vão fechando os produtos que têm resíduos e contaminantes que aqui são usados e passam de um determinado limite, chamado limite máximo de resíduos, LMRs ou MRLs na linguagem estrangeira, se eles decidem fazer isso como estão fazendo, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir exportar alguns produtos. E aí o problema vai ser de quem? Vai ser nosso, porque nós vamos ter que continuar exportando para o resto do mundo, mas não para eles, mas vai ser deles, porque o alimento deles vai aumentar de preço. E isso já está acontecendo lá. Também por essas medidas que vão além do limite científico, porque não acontece nos Estados Unidos, não acontece na Argentina, não acontece na África do Sul, acontece na Europa. Por que um determinado produto tem que ter um limite de 500 partes por bilhão de um determinado produto e nos Estados Unidos é 3.000 e na África do Sul é 5.000? Então, essa aqui é a discussão técnica. O problema dos europeus. Agora, a gente não pode importar essa agenda e achar que vai aplicar aqui numa agricultura completamente diferente, de escala diferente, que exporta para o mundo inteiro, que exige resíduos de outra dimensão que não a deles. Entende? Essa é a complexidade
dessa agenda europeia. Justamente por a gente exportar demais é que tem muitos países ou blocos como a União Europeia que tentam impedir a gente de trabalhar, às vezes, né? Vamos ser bem claros. E o nosso ex-ministro, Roberto Rodrigues, sempre nos ensina, o protecionismo é válido. Deixe com que eles criem, né, seus parâmetros para seus lobbies. Mas a gente tem que ter, então, sempre uma discussão muito técnica para saber defender isso, né? E a gente tem como defender isso por conta da nossa prática, hein, Charton? Tem demais. Eu acho que o produtor brasileiro ele está começando a acordar, em especial nessa questão de sustentabilidade, que é um tema tão caro à União Europeia e que tem vindo com tanta força para o Brasil, da possibilidade de começar a realmente apresentar o seu produto de uma maneira diferente para o mundo. Né? Então, quando nós falamos de uma produção pecuária, de uma produção de soja no Brasil, e você começa a colocar uma métrica de o quanto aquela produção daquela saca de soja protegeu de biodiversidade em uma reserva legal ou em uma área de preservação permanente, que aqui no Brasil ela é muito maior do que em outros países que concorrem conosco. Da mesma maneira, a métrica de quanto de carbono está sendo estocado nessas mesmas reservas e florestas. Então, a hora que o produtor brasileiro começar a colocar essas métricas dentro do seu produto, nós não vamos ter concorrente. É nítido, assim, os nossos principais concorrentes não têm os atributos ambientais que a produção brasileira tem, né? O que nós temos ainda dificuldade é de como mostrar isso, como levar isso para os nossos clientes. Mas está chegando a hora. Me permite um comentário muito bom que o Charton colocou. Nós temos todas as condições, a agricultura brasileira é absolutamente sustentável de todas as perspectivas, mas nós temos um problema, sim, de crime no Brasil. E a agricultura brasileira não tem nada a ver com crime. O crime de exploração de madeira, de mineração irregular, de ocupação de terras ilegais, de forma ilegal, de grileiros, todo o universo criminal, criminoso em torno do uso da terra, não tem nada a ver com a sustentabilidade da agricultura. Exatamente. São coisas que se tocam lá no detalhe. E a gente tem que desconectar essas duas agendas. Nós temos lição de casa para fazer como o Brasil? Lógico que temos. Para proteger a floresta, temos. Para evitar o garimpo ilegal, tem. Para evitar a ocupação de terra e exploração de madeira ilegal, tem. É função brasileira. Tem lição de casa para fazer. Mas não tem nada a ver com a produção de milho, com a produção de frango, com a produção de fruta, com a produção de café, com a produção de leite. Não tem nada a ver. E na visão internacional, criou-se essa narrativa. E o Brasil não consegue, por várias razões, levar essa realidade da sustentabilidade do agro brasileiro. Os números estão sobre a mesa. Foto de satélite. Onde é que está a produção brasileira? Não está na região amazônica. Dos grãos, o uso da terra pelo dono da terra é respeitando o Código Florestal. E quem não está respeitando vai ter que respeitar. E não está muito longe disso acontecer. Por hoje é só. Que pena. Foi um debate, acho, bastante rico para o pessoal que nos acompanha. Muito obrigado, Robson, pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho e também na Embrapa. Obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição aí. Até mais, então. Christian, muito obrigado pelo teu conhecimento compartilhado com a gente aqui. Muito prazer. E também, Charton, muito obrigado que veio de Goiânia para conversar com você aqui. Olha só que privilégio. Brigadão. Que isso, o prazer foi meu. E se você me permite, eu gostaria hoje de deixar pelo menos registrado aqui uma grande homenagem ao nosso ministro Alisson Paulinelli, que veio a falecer, mas que deixou um legado. E hoje nós estamos discutindo o agro muito por conta do que ele se dedicou a fazer aqui no Brasil. É verdade. Acredito que todos nós já tivemos alguma conversa com ele e aprendemos muito, né? Que Deus o receba, Alisson Paulinelli. Obrigado, então. Até uma próxima. E a você também, muito obrigado pela companhia, pela confiança. A gente se vê no próximo Foco ESG. Mas aí, para você não perder, lá no YouTube, clica no sininho para ser avisado. E também você pode nos acompanhar pelas plataformas digitais, Spotify, Deezer, todas as outras de podcast e videocast. E a gente se vê aqui também no SBT. Até mais!